Sandro, eu vou te responder em seguida, tá? Você não vai ficar sem resposta, não, fica tranquilo. Bom, boa noite a todos, está gravando então. Peço para pôr aí o nomezinho lá no chat para a gente marcar a presença. Pois bem, antes de começar a aula, eu quero parabenizar a todos que apresentaram TCC nessa rodada, na rodada anterior também. Dizer que essa turma e a outra proporcionaram aí trabalhos muito bacanas, muito legais. Foi bem gratificante ter participado das bancas, tanto como orientador, como membro arguidor. Então, parabéns pela participação também na Semana Jurídica, uma Semana Jurídica diferente, né, já que foi ela toda virtual, mas eu tenho certeza que foi uma oportunidade valiosa aí para a gente aprender mais alguns assuntos. Bom, dito isso, vamos lá então. Matéria de hoje, responsabilidade internacional dos Estados. É a última matéria antes da prova, tá? Porque na sexta-feira, embora tenha aula com conteúdo, eu não vou cobrar o conteúdo de sexta na prova, tá? Nessa primeira prova. Vai ficar para a prova que vem. Então, para a prova agora da semana que vem, a partir da quinta, salvo engano, a matéria até a data de hoje, tá bem, turma? Beleza. Então vamos lá. Responsabilidade internacional dos Estados. Bom, aqui nós estudaremos basicamente a responsabilidade civil dos Estados na órbita do direito internacional público. De antemão, eu já adianto que muitos conceitos nós já conhecemos do direito civil, quando estudamos responsabilidade, e eles, em certa medida, se repetem, tá? Eles acabam aí sendo conceitos que nós já conhecemos, então, em alguns pontos não há por que ficar descendo a minúcias de assuntos que já conhecemos, né? Bom, quando nós falamos em responsabilizar estados, nós estamos aqui tratando de um ambiente, como foi dito na primeira aula, povoado por entes soberanos, não é isso? De forma que a responsabilização ela acaba não sendo automática, né? Haja vista que existe aquela questão da jurisdicionalização dos estados, depende da anuência deles, não é? Em ser demandado perante uma corte internacional, e isso acaba, em certa medida, sendo uma característica diferenciadora da responsabilidade civil internacional dos Estados, né? Nós podemos começar aí com um pequeno conceito, dizendo que é um mecanismo pelo qual o Estado ou organização, é possível que a organização também seja responsabilizada, né? O Estado ou organização que descumpriu norma do direito internacional e causou dano a outro sujeito deve reparar o prejuízo causado. Ótimo, tranquilo. Então, nós temos aí os institutos básicos da responsabilidade. Nós vamos trabalhar hoje ato ilícito, ilícito, lícito e abuso de direito. Vamos também ver hoje que a responsabilidade ela pode ser tanto na órbita patrimonial quanto responsabilização moral. Posso repetir o conceito. É um mecanismo pelo qual o Estado ou organização que descumpriu norma de direito internacional e causou dano a outro sujeito internacional deve reparar esse prejuízo causado. Tá? Como nós já dissemos, aplica-se às organizações internacionais, tanto quanto
no momento em que ela causa dano a outrem, quanto no momento em que ela sofre esse dano, né? Trouxe como exemplo aí um caso no qual a organização internacional foi vítima, quando houve o assassinato de um mediador da ONU, acontecido no Oriente Médio, tá? A ONU teria aí direito a indenização, por assim dizer, né? Tá, é claro que essa responsabilidade que nós estamos estudando hoje nada tem a ver com a responsabilização penal, porque a responsabilização penal é aplicada pelo Tribunal Penal Internacional, né, para crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Maravilha. Pessoal, como nós já sabemos, a responsabilidade civil nem sempre decorre de um ato ilícito. Ela pode ser fruto de um ato lícito. E durante a prática desse ato lícito, ocorre a geração de dano e, por consequência, se estabelece a responsabilidade, né? E, além disso, ou complementando essa informação, quando a responsabilização é por ato ilícito, nós estamos falando de uma indenização sancionatória, né? Quando decorre de ato lícito, aí é uma indenização de caráter repositório, de caráter de devolver a parte lesada ao status quo ante. Tá bem? Vamos prosseguindo então. Eu tenho dois fundamentos para a responsabilidade dos estados, que nós já conhecemos, veja, é igualzinho. Primeiro fundamento da responsabilidade internacional é o dever de cumprir com as obrigações assumidas. A famosa pacta sunt servanda. Os estados não são obrigados a assumir responsabilidade nenhuma. Mas uma vez assumida essa responsabilidade, em caso assumida essa obrigação, desculpa, no caso do seu descumprimento, surge a responsabilidade. Por outro lado, nós temos aquele dever de não lesar outrem. A ninguém é dado causar lesão a outrem. E, se assim o fizer, deve ser chamado a indenizar. Veja, que nós temos então, quando eu falo da pacta sunt servanda, me remete ao âmbito dos tratados internacionais mais particularizados, não é? O famoso tratado-contrato que nós conhecemos. Quando eu falo de dever de não lesar a outrem, aí eu poderia remeter a ideia à responsabilidade extra-tratado, né? Falando dos tratados-contrato. Certo? Pessoal, como é que tá até aqui? Tá tudo em ordem? Tá muito depressa? Por favor, me falem. Isso, e lembrem de pôr a presença também quem chegou. Então vamos tocar o barco. Bom, como toda matéria não, ou como a maioria das matérias, né, de direito, geralmente existem ou surgem, obrigado, surgem teorias para explicar, não é, o porquê dessa responsabilização internacional. Nesse aspecto, então, floresceram três teorias. Primeiro, a teoria subjetivista, desculpa. Teoria subjetivista. O que a teoria subjetivista, também chamada de teoria da culpa, pregava? Pregava basicamente o seguinte, que para responsabilizar um Estado que tenha eventualmente causado dano a outro sujeito internacional,
era necessário demonstrar a existência da culpa na conduta do Estado. E aqui culpa, aquela culpa que a gente já conhece, culpa em sentido lato, né? Que se você abrir a culpa em sentido lato, lá dentro você vai encontrar a culpa em sentido estrito e o dolo. Pois bem, essa teoria, a primeira que surgiu para explicar a responsabilidade do Estado, ela então exigia a demonstração de culpa. Pessoal, nós sabemos como, na maioria dos casos, a demonstração de culpa ela pode impedir, não é, a responsabilização. E assim a vítima ficaria sem o seu ressarcimento. Especialmente quando nós estamos falando do Estado, que é uma pessoa jurídica, que não sente, não quer, não tem medo, não tem sentimentos. E ela depende da atuação das pessoas naturais para revelar a sua vontade. Assim sendo, fica muito difícil aplicar essa teoria, porque nós precisaríamos demonstrar a culpa do agente público que praticou a conduta em nome do Estado. Essa teoria, portanto, ela, claro, vigorou durante um tempo e depois ela foi combatida pela teoria objetivista, que daí é o outro extremo. A teoria objetivista dizia o seguinte: olha, demonstrado dano e demonstrado que houve nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano praticado, já surge a responsabilidade, o dever de indenizar. Essa teoria, como nós dissemos, ela acaba sendo o outro extremo, o outro lado da moeda. E nós sabemos que nem sempre a teoria objetiva ela faz jus ao caso, ela traz justiça ao caso concreto. Porque você imagina se houve, por exemplo, um caso fortuito ou uma força maior, algo que isentaria de conduta o Estado, não é? O Estado supostamente autor do dano. Então, aplicar a teoria objetiva nesses casos seria gerar injustiça. E daí veio uma teoria mista, a terceira teoria, que tentou conciliar as duas anteriores. Veja que nada disso que eu estou falando aqui é novidade, né? Nós vimos tanto no direito civil, quando tratamos de responsabilidade civil, tanto no direito administrativo, quando tratamos da responsabilidade do Estado, no direito interno. Essa teoria mista, portanto, ela diz o seguinte: nas condutas omissivas, quando o Estado deixar de agir quando deveria ter agido, aplica-se a responsabilidade subjetiva. Há que se demonstrar a culpa na omissão. No entanto, por outro lado, quando for uma conduta comissiva, um fazer, aí responde objetivamente. Então, essa terceira teoria juntou as duas anteriores. E repito, disse o seguinte: nas omissões, com culpa. Nas ações, sem culpa. Então, nas omissões, a responsabilidade teria 4 elementos, não é? Conduta, resultado, nexo e culpa. E nas ações, teria 3 resultados: conduta, dano e nexo. Então, somente. Pois bem, a mista estabelece o seguinte, então, Stefania e turma. Quando houver omissão do Estado, claro que omissão causadora de dano, aplica-se a teoria subjetiva. Deve ser demonstrada a culpa. Quando for uma conduta positiva, um agir, um fazer, uma ação do Estado, aí que causou dano, aí eu não cogito de culpa. Eu aplico a responsabilidade
puramente objetiva, com base na teoria do risco. Tá ok? Bom, dito isso, nós temos que entender que a reparação do dano ela pode ser buscada tanto pela via jurisdicional, em cortes internacionais, notadamente a Corte Internacional de Justiça, com sede na Holanda, ou também de modos extrajudiciais, por meios diplomáticos, por exemplo, ou, por exemplo, também a título de utilização da arbitragem. É possível arbitragem internacional, que é um meio não jurisdicional de solução de controvérsia. Matéria que nós vamos aprofundar na sexta-feira. Semana que vem, na sexta-feira. Tá bem? Muito bom. Essa responsabilidade, turma, ela é institucional. Esse dado é bem bacana, é bem importante da gente lembrar. O que significa dizer que é uma responsabilidade institucional? Significa afirmar que o Estado ele arca com os atos dos seus agentes. Nesse aspecto, existe doutrina que diz, com acerto, penso eu, que não é possível, por exemplo, o Estado pagar a indenização e depois buscar direito de regresso contra o seu agente público que emitiu a ordem ou que praticou a conduta material aí que gerou dano a outro Estado soberano. Seria impossível, portanto, pedir direito de regresso. Até porque algumas indenizações internacionais são milionárias, né? Então, para que você memorize, a responsabilidade internacional do Estado, ela é institucional. Não se preocupa com a figura do agente público que emitiu a ordem ou que praticou a conduta material que resultou no dano que se busca indenizar. Certo? Muito bom. Passando adiante, então, pessoal, se tiver depressa, por favor, me avisem, tá? Passando adiante, nós vamos falar agora sobre os elementos essenciais da responsabilidade internacional. Bom, eu separei para vocês, primeiro, a responsabilidade por ato ilícito e os seus elementos, depois por ato lícito e os seus elementos, e o abuso de direito e os seus respectivos elementos. Falemos, portanto, agora dos elementos essenciais da responsabilidade internacional por ato ilícito. Bom, se é por ato ilícito, o primeiro elemento que eu preciso analisar é a existência, a prática do ato ilícito. Que nós já estamos cansados de saber que ato ilícito é aquela conduta, não é? Aquela ação ou omissão que viola o direito. No nosso caso, o direito internacional. Viola, por exemplo, um tratado internacional. Né? Maravilha. Então, primeira coisa que eu preciso olhar, teve ato ilícito? Ótimo. Se teve o ato ilícito, nós vamos para o segundo elemento, que é o nexo causal. Também não vou ficar fazendo muitas digressões a respeito que vocês já conhecem. Mas o nexo causal, não é? É aquele vínculo entre a conduta e o dano. Desculpa. A doutrina internacional, ou internacionalista, costuma chamar o nexo causal de imputabilidade. Então, no direito internacional público, quando você lê no tema da responsabilidade imputabilidade, você está, na verdade, lendo nexo de causalidade. Tá?
E o terceiro elemento é o dano. O terceiro elemento, portanto, é o dano. O que é o dano, né? É o prejuízo causado à vítima. Lembrando que a vítima aqui será um Estado soberano, né? Ou uma organização internacional. Então, esse dano pode ser, por óbvio, material ou moral, tá? Pode ter expressão econômica ou não. Por exemplo, atingir a honra, a dignidade de outro Estado soberano. Eu elenquei aqui só o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, porque eu estou tratando do ato positivo, do fazer. Quando nós estivermos diante de uma omissão, aí eu adiciono mais um elemento, que é o elemento subjetivo, a culpa em sentido amplo. Combinado? Isso tanto para tanto para o ato ilícito, quanto para o ato lícito, abuso de direito, sempre você faz esse raciocínio. Se a conduta for omissiva, eu tenho que provar culpa. Se for um fazer, uma ação, a culpa está dispensada. Tá, então vamos dar sequência. Falemos agora da responsabilidade por atos lícitos. Turma, não é segredo para nenhum de nós nessa sala que é possível que a conduta lícita seja geradora de dano, não é? O agir em sociedade, no nosso caso em sociedade internacional, é um agir que pode ocasionar dano. São condutas potencialmente danosas. Nesse aspecto, mesmo que a conduta seja acobertada pelo direito, se causadora de dano, chama o seu responsável a indenizar, a ressarcir quem foi vítima. Né? Sempre lembrando que nós estamos falando aqui de estados e organizações internacionais. Alguns exemplos, não é? De atos lícitos que podem causar dano. A utilização da energia nuclear, né, como aconteceu na usina japonesa lá em Fukushima, exploração de petróleo, vez por outra nós vemos nos noticiários que durante a exploração ou durante o transporte do petróleo houve vazamento, e esse vazamento, claro, num primeiro momento destrói o meio ambiente, e num segundo momento traz prejuízos também materiais para estados soberanos que recebem em suas praias, por exemplo, esse óleo todo vazado, né? A exploração espacial pode causar responsabilidade, embora seja uma atividade ilícita. Por exemplo, tá sempre caindo lixo nuclear não, espacial, desculpa. Tá sempre caindo lixo espacial no planeta aí, né? Claro que boa parte dele se desintegra quando entra na atmosfera, mas algumas partes resistem e caem aqui na superfície da Terra. Geralmente caem no oceano, mas porventura caem no território de um Estado soberano e vierem a causar dano, o Estado que é dono desse lixo espacial pode ser chamado a recompor o prejuízo causado, certo? Pois bem, é responsabilidade objetiva, né? Porque nós estamos sempre num fazer algo aqui, fazer algo lícito, né? Praticar uma conduta positiva lícita. Portanto, a responsabilidade é objetiva. Pessoal, geralmente na exploração dessas atividades que, embora lícitas, sejam potencialmente danosas, é costume no direito internacional, quando eu falo costume, é regrado em tratado também, né? Uma prática comum, foi isso que eu quis dizer. No direito internacional, que se constitua seguros
se constituam garantias justamente para indenizar no caso da ocorrência de dano a terceiros. Tá bem? Ótimo. Tudo ok até aqui? Tudo certo, professor? Tudo certo? Sim. Maravilha. Falemos agora, então, do abuso de direito. Bom, o abuso de direito também é gerador de responsabilidade. O abuso de direito e o ato lícito, eles se diferem do ato ilícito, entre outras coisas, pela sua origem. Não é verdade? No ato ilícito, a conduta já nasce contrária ao direito. No ato lícito, ela é favorável ao direito o tempo todo, mas causadora de dano. E no abuso de direito, a conduta se inicia lícita, mas por excesso, por desvio, por abuso de um direito reconhecido, a conduta torna-se ilícita. Né? Então, são momentos diferentes nos quais eu verifico a ilicitude. No abuso de direito, nós vemos, então, o Estado soberano ou organização internacional exercendo um direito inicialmente acobertado pelo ordenamento, mas que posteriormente, por excesso, por desvio, essa conduta passa a tornar-se contrária ao direito. E não só no direito internacional, mas no direito civil também. Por que não no direito administrativo também? Por que se pensar no abuso de direito? Veja, para que o exercício de um direito não se descole, não se desvincule da sua função social. É exatamente isso que o professor disse. Eu também posso falar de função social no direito internacional público, por que não? É? O exercício de um direito, portanto, deve estar vinculado à sua função social. Exemplo, o Brasil, quando explora as jazidas de petróleo no pré-sal, ele tem que fazer sem abusar do seu direito. Ou seja, sem causar dano a outrem. Certo? Um outro exemplo que me ocorre. É previsto na Constituição, não só do Brasil, mas de vários estados, a possibilidade de permitir que tropas estrangeiras transitem pelo território nacional. Tropas militares, né, estrangeiras transitem pelo território nacional. Então, suponhamos que o Brasil permita que uma nação X qualquer, um outro país soberano, transite com suas tropas pelo Brasil. O trânsito tem que ser feito dentro da função social. Pois é. Estados Unidos, por exemplo, já estão aí na base de Alcântara, né? Ah, que dor que dá, né? Mas tudo bem. Então, esse trânsito tem que ser feito dentro da sua função social. Significa dizer que esse Estado que vai atravessar o território brasileiro tem que tão somente fazer a travessia. Não pode aproveitar que está aqui e promover saques, destruição, não é? Já que isso seria abuso de um direito. Acho que esse exemplo ajuda, né? Maravilha. Então, abusado o direito, gerado dano, então nós temos aí dever de indenizar, responsabilidade internacional. Pessoal, nos encaminhando agora para a parte final desse encontro, como nós havíamos combinado, seriam mais abreviados agora, mais perto da prova, não tem como, você pode perceber isso durante toda a sua trajetória acadêmica, que não tem como nós falarmos em responsabilidade, seja ela penal, administrativa ou civil, só para ficar nessas três áreas,
sem que nós comentemos a reboque, juntinho, causas excludentes ou atenuantes da responsabilidade. Não é verdade? Aqui não seria diferente. Aqui nós vamos tratar, então, de algumas excludentes, tá bem? A primeira delas, excludentes e atenuantes, né? A primeira delas é uma excludente da legítima defesa. Ora, me parece muito lógico isso, né? Nós estamos num ambiente de estados soberanos, militarizados, a imensa maioria deles, e é possível, sim, que um estado agrida militarmente outro. E o estado agredido tem por direito, a gente pode dizer, pegando pelo justnaturalismo, que é quase um direito natural, né? Tem por direito natural, se você gosta da tese justnaturalista, e positivado no artigo 51 da Carta da ONU, o Estado agredido tem direito de defender-se. Tem direito de exercer a legítima defesa. Por óbvio, nós já estudamos isso, nós sabemos que a legítima defesa, para que ela seja efetivamente legítima e aceita como excludente de responsabilidade, ela tem que ser exercida de forma proporcional à agressão sofrida. Então, a legítima defesa é aceita, é permitida, desde que proporcional à agressão praticada. Certo? Uma segunda forma de excludente é a represália, também chamada de retaliação. Aqui também eu tenho agressões, tanto do atacante quanto do defensor. Mas essas agressões não são militares, não são armadas. São agressões que nós podemos, por exemplo, utilizar no campo econômico. Um Estado pode agredir economicamente outro. E o Estado agredido, que se sente agredido, pode defender-se utilizando de uma contramedida, não é? De, por exemplo, um embargo econômico. Não é? É uma forma legítima também de defesa, perdão, desde que também proporcional, claro. Então, o conjunto da legítima defesa para agressões armadas, podemos chamar até de agressão física, né? E a represália ou a retaliação para agressões outras que não as militares, por exemplo, a agressão econômica, esses dois mecanismos são conhecidos como contramedidas no direito internacional público. Então, eu tenho a contramedida da legítima defesa e a contramedida da represália ou retaliação. Certo? Bom, uma terceira excludente... Professor, ele é conhecido como o que, esses dois? Contramedida. Vou pôr aqui no chat. Contramedida. Ou contramedidas. Certo? Pois bem, uma terceira forma de excludente da responsabilidade é a prescrição. Eita, prescrição, em matéria que nós estudamos juntos, lá no terceiro termo, não é isso? Veja, e relembre, né? Porque eu sei que você sabe. A prescrição é o desaparecimento da pretensão reparatória pelo decurso do tempo e pela inércia da vítima, do interessado. Então, a vítima sofre um dano, deixa o tempo passar, não age para ver se
ressarcida e com a passagem desse tempo já não pode mais exercer a pretensão. No Código Civil está lá no artigo 189, né? No Código Penal você encontra a partir do artigo 109, salvo engano, do Código Penal. Existe um tempo para o exercício do direito. Aí você me pergunta, e no direito internacional, qual que é o tempo da prescrição? Pessoal, no direito internacional, para que nós saibamos o tempo da prescrição, é necessário que nós analisemos o tratado que foi violado. Portanto, eu não tenho um prazo pré-estabelecido, como eu tenho, por exemplo, no artigo 205 e no artigo 206 do Código Civil, ou no artigo 109 do Código Penal, né? Ou na lei do processo administrativo, eu tenho prazos prescricionais pré-estabelecidos. No direito internacional, não. É preciso analisar cada tratado em particular para saber cada violação qual é o prazo prescricional aplicável. Tá bem? Uma quarta forma de excludente ou atenuante que a doutrina elenca é o estado de necessidade, também velho conhecido nosso. Estado de necessidade, quando eu causo dano a um bem jurídico de menor valor para salvar outro bem jurídico de maior valor. Né? Em poucas palavras, é isso. Só que alguma parte da doutrina diz o seguinte, olha, nós não podemos aceitar o estado de necessidade como excludente da responsabilidade, porque a ninguém é dado prejudicar o outro. E daí esse raciocínio de estado de necessidade, ele se aproxima muito mais do estado de necessidade do direito civil, que a gente estuda lá na responsabilidade civil, né, artigo 188 do Código Civil, do que aquele do Código Penal. Porque, veja, na responsabilidade internacional e na responsabilidade civil, como que se aplica o instituto? Aquele que causou dano ao bem de menor valor, indeniza a vítima desse dano e busca o direito de regresso contra o causador do perigo que foi afastado. Então, esse raciocínio do direito civil, para essa parte da doutrina, pode ser aplicado no direito internacional público. Então, a vítima do dano, qual dano? Aquele causado para evitar um mal maior, por assim dizer, ela é indenizada pelo causador do dano, causador direto, e o causador direto do dano busca ressarcimento do ente soberano que causou o perigo que originou toda essa sequência de eventos. Tudo ok com essa informação, pessoal? Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo do direito civil para ver se esclarece. É aquele clássico exemplo da criança correndo atrás da bola, né? Então vem a pessoa guiando o carro prudentemente, dentro do limite de velocidade. Uma criança sai do quintal da sua casa para a rua, correndo atrás de uma bola e vai em direção ao carro. O motorista, para não atropelar a criança, ele joga o carro contra o muro do vizinho, causando então dano ao muro do vizinho. Por esse raciocínio, quem vai indenizar o dono do muro? O motorista que jogou o carro ali. E depois o motorista do carro vai pedir o seu ressarcimento para os pais da criança que não vigiaram o pimpolho que fugiu para o meio da rua. Esse raciocínio, turma,
é aplicado para a responsabilidade internacional, segundo uma parte da doutrina. Isso não é unânime, não é pacificado. Tanto que tem uma informação aí, ó. Tem um projeto de convenção. Show? Beleza. Tem um projeto de convenção sobre a responsabilidade civil, é um projeto que está em andamento, de uma convenção internacional sobre responsabilidade civil, que busca incluir o estado de necessidade como excludente. Aí, quando essa convenção for aprovada, entrar em vigor, aí acabou o debate, né? Pelo menos, não que acabou o debate, mas torna-se positivado que o estado de necessidade efetivamente exclui a responsabilidade. Aí nós temos, claro, né, no número 5, outro instituto que é muito conhecido nosso, que é a culpa da vítima. Ora, se o dano ocorreu por culpa exclusiva de um Estado soberano, não há que se imputar responsabilidade a outro. Agora, se houve culpa concorrente, eu consigo mitigar, não é? E aqui, só para que entendam, a doutrina diz o seguinte: olha, na culpa concorrente, eu não estou mitigando a responsabilidade está lá. O que eu estou mitigando é geralmente o valor indenizatório, não é verdade? Então, essa doutrina diz basicamente assim: responsabilidade ou tem ou não tem. Ah, mas tem culpa concorrente da vítima. Então, tem responsabilidade, mas com o valor da indenização reduzido, conforme o grau de culpa da vítima. Logo, a participação da vítima pode ser excludente de responsabilidade, quando eu tenho culpa exclusiva, ou pode ser atenuante do valor indenizatório, quando eu tenho culpa concorrente. Né? E por último, força maior, caso fortuito, não é? São também excludentes de responsabilidade internacional. Bom, a reparação do dano, o último tema, ela pode ter expressão econômica ou não. Me parece que se o dano é material, a reparação tem que ser econômica. Se o dano é de ordem moral, não necessariamente a reparação será de ordem econômica. Pode haver uma reparação extrapatrimonial. Quais os exemplos que a doutrina traz? Está lá, ó. Pedido de desculpas formal. Ato público de desagravo. São formas de reparar moralmente um ente soberano que foi vítima, sem que nós precisemos mencionar o aspecto patrimonial da indenização, ou da reparação, melhor dizendo. Turma, como é que tá aí? Tá tudo em ordem? Ou não? Tudo certo, professor. Tá tudo certo? Uhum. Maravilha, fico feliz. Tudo top. Professor, hoje eu passei o dia com você. Pois é, passou o dia mal acompanhada, hein? Ô, louco, não, foi bem, revisando todas as matérias, vendo. Tá sendo bom, tá sendo bom. Que bom, fico feliz. Pessoal, então, na ausência de dúvidas, nós encerramos o ponto de hoje, né? O ponto que havia sido marcado para essa aula. Repito, então, que